Aleluia, glória a Deus. Os jovens que não for pro culto teens, sentem-se. Todo mundo tem medo de sentar na frente, né, gente? Por que é isso, né? Quem já foi em conferência, em congresso aqui fora? Alguém já foi aqui? Quando você chega no congresso, você quer sentar onde? E por que você está sentado aí atrás? Tu tá na menopausa. Eita glória. As expectativas foram aumentadas, né, meninas? E eu quero falar nessa noite com você sobre expectativas mesmo. E a palavra que o Senhor me deu, ela fala sobre Deus não age conforme as minhas expectativas. Queridos, por mais que muitas vezes as nossas expectativas, elas pareçam boas, sejam até justas, sejam até aplicáveis, né? Para que o Senhor venha fazer aquilo que nós esperamos. Mas o Senhor me ministrou isso ao meu coração, me trouxe, né, algumas coisas à memória. Que muitas vezes, eu não sei você, mas eu desde a infância, eu tinha muitas expectativas. Muitos sonhos, muitas coisas que eu esperava que acontecesse, até planejei para que acontecesse, mas realmente o que se cumpre e o que se cumpriu foi a vontade do Senhor. Mas para isso eu preciso entender qual é a vontade do Senhor. Para isso eu preciso compreender que eu preciso estar no centro da vontade do Senhor, para que aquilo que Ele precisa fazer na minha vida aconteça, apesar de mim, apesar da minha vontade. Quem tem sonhos aqui nessa noite? Você tem sonho? E o Senhor, Ele quer realizar o seu sonho. Só que na maioria das vezes, e se não for todas as vezes, Ele vai sim realizar, mas não conforme aquele que eu estou pensando, aquilo que eu estou esperando. Ele faz conforme a vontade dEle. Porque a palavra fala que os sonhos do Senhor, os planos do Senhor são muito maiores do que o meu. Você entende isso, gente? Você compreende isso? Em nome de Jesus? Sim ou não? Eu vou pôr o ventilador para quem está na frente. Espera aí. As expectativas foram criadas. Pastora Neila, arruma aqui. Amém? E quando esperamos, queridos, nem sempre acontece. Você já esperou muito por alguma coisa que não aconteceu? Sim ou não? Rapaz, eu tenho esperado tanta coisa que não aconteceu, né? E que muitas vezes vai acontecer, mas não da forma que nós queríamos. Quando esperamos, nem sempre o que nós queremos é o melhor para a nossa própria vida. Amém? Vocês entendem isso? Né? Para a nossa casa, para a nossa família. E quando esperamos, nós precisamos primeiro colocar o quê? Que Deus, Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Porque às vezes nós estamos tão presos no eu, no que eu preciso, no que eu quero, que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Não paramos para compreender aquilo que Deus quer para nós. E nós queremos que Deus faça do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Comigo muitas vezes. Mas nós precisamos dizer, Senhor, precisamos parar um pouco. E dizer, Senhor, eu quero conhecer qual é a tua vontade. Tanto no relacionamento, no trabalho, na família, nos negócios, em tudo. E nós precisamos descentralizar nós, né, o eu, e colocar no centro Jesus. Vocês estão me entendendo? Eu quero ler um texto aqui com você, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós vamos falar nessa noite sobre uma família muito preciosa, que é Marta, Maria e Lázaro. Essa família que esperava tantas coisas. Essa família que tinha um amigo. Essa família que conheceu alguém que poderia mudar a história deles. Mas olha só o que aconteceu. Eu sei que você conhece a história, mas eu quero trazer alguns ensinamentos para você aqui nessa noite. E no capítulo 11, no versículo 3, ele fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus:
Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus era amigo deles. A palavra fala que ele os amava. Nós vamos falar a respeito disso aqui. Só que nesse momento eles estavam passando por uma dificuldade. Nesse momento eles estavam passando por um momento de angústia, por um momento de dor, por uma enfermidade. E eles eram amigos de quem? Fala assim comigo, de Jesus. E olha só, aqui quando acontece ali, elas veem ali que o irmão dela estava doente, quem que elas mandam chamar? Jesus. E quando elas falam lá, olha, elas ainda colocam entre parênteses, falam, Jesus, aquele quem o Senhor ama está doente. O que o Senhor vai fazer a respeito? Ou seja, em outras palavras, Jesus, vem logo que nós precisamos do Senhor aqui. Quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Ou quantas vezes nós conhecemos, aqueles que conheceram Jesus agora e acham que Jesus ele tem que fazer da maneira que nós queremos que ele faça, na hora que nós queremos, sendo que passamos tanto tempo longe da vontade e queremos que Deus faça assim, rápido. Sim ou não, gente? Ou é só comigo que acontece isso? Mas aqui, Marta e Maria acreditavam e sabiam que se Jesus estivesse lá, ele curaria Lázaro. Tá certo ou tá errado isso? Será que se Jesus estivesse aqui, ele não faria milagres no nosso meio? Eu sei que ele faz, mas eu estou falando ali da pessoa, na matéria, ali no físico. Ele faria, mas Jesus amava Lázaro, amava as irmãs de Lázaro. Mas como ali, elas mandaram um recado para Jesus. Mas de repente começou a passar as horas, e Jesus não chegava. Começou a passar o tempo, e Jesus se atrasou. Eu pergunto para você, Jesus se atrasa? Deus se atrasa? Mas com essa demora de Jesus, o que aconteceu? Lázaro faleceu. Lázaro morreu. Eu não sei se elas pensaram isso, mas talvez você, eu não sei. A gente poderia pensar, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Por que Jesus não chega logo? Por que Jesus não veio? Será que ele não sabe que essa situação, que essa circunstância é muito séria? Será que Jesus não me ama? Será que Jesus não tem consideração pela minha vida? Sendo que na palavra aqui ele fala que ele era o melhor amigo deles. Eu acrescentei o melhor, porque ele é nosso melhor amigo. Quem é o melhor amigo de Jesus aqui? Então, tiveram algumas indagações. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não chegou? E eu estudando a respeito aqui, lendo esse texto, Deus ele me trouxe algo que para mim foi muito importante. Porque eu não sei se na sua vida é assim, mas nós temos muitos porquês. Você já perguntou por que para Jesus? Por que Jesus? Por que eu estou passando por isso? Por que Jesus? Por que dessa enfermidade? Por que desse problema? Por quê? Mas Jesus, ele mandou nós mudarmos a nossa pergunta. Não por quê, mas para quê? Para que, Jesus? Estou passando por essa situação. O que o Senhor quer me ensinar? Para que, Jesus? O Senhor me deixou entrar neste lugar. O que o Senhor quer que eu aprenda? Nós precisamos saber, querido, que nós precisamos aprender a mudar as nossas perguntas. E eu imagino aqui nesses questionamentos, elas esperavam ansiosamente pela chegada de Jesus. Elas esperavam ali, por quê? Porque elas queriam que Jesus fizesse o que elas pediram. Quantos têm pedido alguma coisa para Jesus aí? Todo dia eu peço, gente. Meu Pai, estou pedindo. Mas elas queriam que ele fizesse o que elas esperavam, o que elas pediram, o que elas quisessem e que ele viesse. Mas o que aconteceu? Lázaro morreu. Mas Jesus amava Lázaro, sim ou não? Aí você pode perguntar para mim, pastora, como assim? Jesus não amava Lázaro, não amava Marta, não amava Maria? Por que isso aconteceu? Como que nós devemos perguntar agora? Para que isso aconteceu? E nós vamos aprender aqui nessa noite, eu vou ser bem breve, em nome de Jesus. E aqui no capítulo 11, no versículo 5 e no 6, ele fala assim: ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro.
Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele e seus discípulos estavam. Quantos dias ele demorou lá? 2 dias. Jesus amava Lázaro? Sim ou não? Então, para que Jesus ficou lá? Nós vamos aprender algumas coisas aqui, né, alguns questionamentos que nós precisamos saber, porque apesar de parecer o contrário, Jesus, Ele nos ama, Jesus, Ele te ama, Jesus amava Lázaro, mas tinha um motivo, tinha algo que Jesus queria fazer. Já imaginou eu e você? Vamos ver. Se você soubesse que uma pessoa que você ama, o seu melhor amigo, o seu parente, o seu irmão, sua irmã, seu pai, a sua mãe, alguém que não mora aqui em Mineiros, e você recebia ali uma mensagem, uma ligação falando, olha, a pessoa que você ama, ela está em dificuldade, ela está enferma, ela pode morrer, e ela precisa que você venha, o que você iria fazer? Eu não sei você, mas dependendo da distância, ia logo comprar uma passagem de avião, uma passagem de ônibus, pegaria o carro, já saía muito rápido para chegar lá no tempo, para você estar com a pessoa que você ama. Sim ou não? Mas o que aconteceu aqui? Jesus esperou ainda 2 dias naquele lugar. E eu quero aqui que você entenda algumas lições, nós precisamos aprender algumas lições. A primeira é a pergunta, o porquê. Por que Jesus nos ama? Porque Jesus nos ama, querido. Ele realiza o seu plano. Mas não é o seu plano, é o plano dele. Porque Ele nos ama, Ele faz segundo a vontade dele. Porque se Deus permitisse que todas as nossas vontades fossem feitas, queridos, esse mundo já está o caos, mas seria um caos pior ainda. Por quê? Porque nós somos maus, nós somos egoístas, nós somos soberbos, muitas vezes. Sim ou não, gente? Porque nós queremos que aquilo se cumpra para nós, por causa de mim. Mas Jesus, Ele quer que nós entendamos que precisa acontecer por causa dEle e para Ele. Jesus aqui, Ele está ensinando e Ele quis ensinar para aquele povo, Ele quis mostrar para aquele povo que existe um Deus, existe alguém que está conosco, que nos ama tanto. E por isso Ele permite muitas vezes que nós passamos pelo processo da dor. Quem já passou por algum momento difícil na sua vida, que você achou que nunca mais sairia dele? Você já passou por isso? É uma dor inexplicável. Que uma vez eu, com um pedido, com as minhas expectativas, né? Desde criança a gente tem sonhos, tem projetos. E eu tinha uma expectativa, eu não vou falar sobre a minha expectativa, mas eu quero que você, né, realmente entenda isso. E não aconteceu da maneira que eu queria. Um dia, na minha esperança de que Deus fizesse e realizasse o meu sonho do jeito que eu queria, e esse sonho foi abortado, esse sonho foi, né, não aconteceu da maneira que eu queria. E eu chorei muito. Eu gritava. E o pior é que eu morava no fundo da farmácia ainda. Não sei como não escutaram. Lá no lugar lá onde a Mirle atende, lá, Mirle, onde você faz esse trem doído lá. Eu gritava, eu falava, Senhor, cadê o Senhor? Por isso eu fiquei imaginando aqui as perguntas dessas mulheres. Senhor, eu sou tão boa. Jesus, eu nunca fiz nada, nunca pequei, nunca tive um pecadão. Por que, Senhor, o Senhor não realiza na minha vida aquilo que eu estou pedindo? Buscamos médicos, buscamos pessoas, oração, vinha os irmãos sapatinho de fogo de tudo quanto era lugar, profetizando e tal, e não vai acontecer, e tantas indagações também, cadê a sua fé? Mas eu sei que foi uma dor tão terrível, que eu achei que eu não iria conseguir. Dei trabalho para o meu esposo. Eu falei para ele, não quero mais, chega. E às vezes, eu não sei com você, mas às vezes pode acontecer isso, falar, Senhor, chega, eu não quero mais, eu sou tão bom. Não é? Eu sou tão bom. Eu sou tão bom, eu tenho lutado, eu tenho orado, eu tenho servido, eu tenho feito. Por quê, Senhor? O Senhor não me ama. Mas o Senhor falou para mim, eu tenho os melhores planos para a sua vida. E os planos do Senhor, eles se cumprem na nossa vida, queridos, não apenas para te abençoar.
Ele vai cumprir as suas expectativas, se essa expectativa for para abençoar outras pessoas. E o Senhor, Ele realizou o meu sonho. Eu não vou contar o meu testemunho, eu só quero que você entenda. Os que sabem, já sabem. Os que não sabem, fica para a próxima oportunidade. Mas o Senhor realizou o meu sonho do meu coração. Como, pastora? Da maneira dele. Para quê, pastora? Para abençoar. Para gerar algo que talvez nunca fosse gerado na vida dele. Jesus fez, segundo os planos dele. Pastora, mas eu estou desesperado. Eu sei, querido, não é fácil. Não é bom passar pelo processo. É como se estivesse moendo você por dentro. E você começa a dizer: Senhor, será que vale a pena? Será que vale a pena eu permanecer? Será que vale a pena eu continuar? Querido, vale a pena. Vale a pena. Porque muitas vezes nós queremos de uma forma, mas Deus, Ele tem a melhor maneira para Ele realizar. E aqui eu quero ler com você em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37 até o 40. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim. Aqui é Jesus. Quem é de Jesus aqui? Jesus está falando aqui. Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que disser: Senhor, eu preciso do Senhor, todo aquele que sabe se render ao Senhor em adoração, em oração e entregue ao Senhor, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Aqui não está falando que Ele, claro que Ele vem, né? Tanto é que tem a música, né? Quando você chama, Ele vem. Mas eu não estou falando sobre isso hoje. Eu estou falando que Deus não age sobre as minhas expectativas, mas pela expectativa dEle. Todo aquele que clamar, todo aquele que não negociar a presença dEle, todo aquele que for até Jesus, todo aquele que realmente pagar um preço, todo aquele que realmente der a primícia, todo aquele que vier a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pastor Soneira, ele está falando aqui que mesmo diante da nossa dor, mesmo diante das nossas perguntas, mesmo diante da circunstância, mesmo que eu não entenda, mas se eu vou até Ele, se eu coloco a minha vida aos pés dEle, se eu digo: Senhor, toma conta da minha vida, Ele está falando que mesmo com os meus pecados, mesmo com o meu egoísmo, mesmo com as minhas falhas, Ele nunca vai me rejeitar. Você entende isso, querido? Nunca e jamais rejeitarei. Ponto. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. O próprio Jesus está nos ensinando aqui. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Ele está nos ensinando. Mas eu estou aqui para fazer uma vontade que não é minha, mas é perfeita. E ele continua no texto. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O que eu aprendo com isso, querido? Deus, Ele tem um projeto. Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. Mas isso vai depender do meu e do seu posicionamento em ir até Jesus, em permanecer neste lugar. E mesmo diante da dor e do problema, não desistir. Porque Ele tem um plano para mim e para você. Você já imaginou, quem conhece a história de Paulo sabe, que foi posto um espinho na carne de Paulo, para que ele se lembrasse quem é o Deus dele, para que ele se lembrasse quem é que faz através dele, porque senão ele seria soberbo. Não, mas aonde eu passo tudo é mudado. Queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida para nós nos lembrarmos de quem nós somos e de quem Deus é nas nossas vidas. Não é de mim, mas é dele em mim. E ele continua o texto aqui. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está falando que era a vontade dele vir aqui? Apesar que nós sabemos, ministramos a respeito disso, né? Que quando tem aquela pergunta lá, Isaías, aquela profecia, né? Quem virá, quem irá e tal, e, né? E eis-me aqui. Mas aqui está falando: olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou. 2 pontos.
que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Quem é de Jesus aqui? Então Jesus, ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para que nem eu e nem você se perca no meio do caminho. Pastora, como que eu vou fazer isso? Nós precisamos entender quais são os planos de Deus. E como que eu vou saber os planos de Deus? Está aqui. Queridos, nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós precisamos estudar aquilo que Deus tem para nós. Existem milhares de promessas para nós, mas segundo a vontade dEle. É até mesmo para as nossas orações, porque muitas vezes não tem acontecido aquilo que você tem pedido para o Senhor, porque nós oramos e oramos errado. Porque se eu oro segundo a vontade do Pai, Ele vai fazer sim ou não? Mas por que Ele não faz? Porque nós estamos fora da vontade dEle. Vocês estão me entendendo? Continuando e terminando o texto aqui, Ele falou, olha, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. O que Ele está falando aqui para mim e para você? Ei, tira os olhos do seu problema, tira os olhos da sua circunstância, entrega na mão dEle, entrega para Ele, Senhor, faz. Mas eu não estou falando também para você, ficar lá, deitar na rede e ficar lá, Senhor, faz. Não é assim, faça a sua parte. Mas aqui está falando, se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus e crer que Ele pode fazer, você terá a vida eterna. E Ele continua, e eu ressuscitarei no último dia. É isso que Deus tem para nós. O que Ele quer ressuscitar? Você, o seu coração entregue para Ele. As expectativas que nós temos, muitas vezes, e eu falo isso, que é gerada através de Deus, mas a vontade de Deus é muito maior e melhor do que a minha. Porque Ele tem um projeto para nós, que é muito melhor do que eu e você podemos sonhar. Mas o que o mundo tem? Destruição. O que o mundo tem? Condenação. O que o mundo tem? O inferno eterno. Vocês estão me entendendo, gente? Então, por que Jesus nos ama? Ele realiza o seu plano. Então, sabendo o quanto Jesus amava aquela família, sim ou não? Jesus nos ama. Jesus nos ama tanto que Ele entregou a vida dEle para que nós pudéssemos ter vida. Mas o plano de Deus, querido, o plano do Deus Todo-Poderoso incluía algo muito maior do que eu, Alessandra, no meu desejo, eu poderia fazer. Ele tem um plano muito maior para a tua vida, daquilo que você pode ter. Mas como que nós podemos receber? Queridos, não desistindo, não voltando atrás, permanecendo na vontade, na presença dEle, congregando, participando, se incluindo, sendo mesmo ativo. Sabe por quê? Porque quando nós nos afastamos, nós esfriamos e paramos. E era isso que o diabo queria fazer na minha vida. Que eu entrasse agora num momento ali de incredulidade. E o diabo faz isso. Ele nos coloca nesse momento de incredulidade para nos impedir de receber o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus os amava e Jesus te ama o suficiente para realizar o plano dele na sua vida, embora isso possa te causar dor. Embora o processo seja doloroso. Embora muitas vezes nós precisamos passar por este momento para poder aprender. Amém? Glória a Deus. Mas parece muito, é lógico que quando acontece isso na nossa vida, nós começamos a realmente fazer perguntas, Será que Jesus me ama mesmo? Por quê? Porque se Jesus me amasse de verdade, Ele ia tirar essa dor. Se Jesus me amasse de verdade, Ele ia tirar da minha vida esse problema, essa circunstância. Sim ou não, gente? Já aconteceu isso com você? Mas, nós falamos, por que Jesus deixa isso acontecer? Uma coisa tão terrível. Eu queria ter paz. Eu queria ter minha vida boa. Mas se às vezes fosse boa, tão boa, nós não estaríamos aqui. Mas louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Jesus também teve que passar pela dor. Jesus teve que passar pela cruz.
Jesus teve que passar pela moenda, para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Mas esse momento não é eterno de dor, porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. Deus ele tem uma vida sobrenatural para mim e para você. Você pode perguntar, mas quando então? Porque se esse mundo jaz no maligno, queridos, eu sei que nós vamos passar por problemas aqui, eu sei que nós vamos passar por dificuldades aqui, mas existe um lugar eterno sendo preparado para nós. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar, os problemas vão passar, os anos vão passar, tudo vai passar, mas Jesus nunca passa, porque Ele tem os planos dEle. Amém? Você está me entendendo aqui? E como que Jesus amou Marta e Maria? Como que Jesus amou aquela família? E Deus nos ama, como eu já falei, vou repetir, o suficiente para permitir que a gente passe pela dor, para que a gente aprenda. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, nós não vamos entender o plano de Deus agora. Nós vamos entender depois. E eu sou tão grata a Deus. Eu agradeço tanto a Deus. Porque eu sei que Deus, Ele vai fazer. Do meu jeito? Não. Mas do jeito dEle. Então, qual que é porque Jesus nos ama, Ele realiza, fala assim comigo, os planos dEle. Em segundo lugar, porque Jesus nos ama, Ele nos faz esperar. Esperar é bom? Sim ou não? Quem gosta de esperar? Ficar na fila, esperar alguma coisa acontecer. Alguém gosta? Eu não gosto. Às vezes o Gabriel está lá em casa, assim, muito, né, querendo que aconteça alguma coisa, eu canto uma musiquinha para ele. Eu falo assim para ele, tem que aprender a esperar. Menino, ele fica brabo. Porque nós não queremos esperar. Mas Deus, Ele quer que nós possamos aprender isso. E olha só aqui em Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 27, versículo 13 e 14 na NVI. Salmo 27, 13 e 14. Que fala assim, apesar disso, esta certeza eu tenho. Verei a bondade do Deus da terra dos viventes. Ponto. Aí ele fala uma coisa aqui, olha. Então, apesar de todas as coisas, apesar do seu problema, apesar da sua dor, apesar das circunstâncias que você está vivendo aqui, apesar de tudo isso, nós vamos ver o quê? A bondade de Deus, ainda aqui na terra dos viventes, certo? Mas ele continua o texto. Aí ele fala assim, olha, meu irmão, espera no Senhor. É o que está falando o texto ou não? Ele fala, espera no Senhor. Espera onde? No Senhor. Aí ele coloca mais um ponto aqui. Aí ele continua, seja forte e corajoso. Será que vai ser fácil, Kaique? Ele falou, olha, espera no Senhor, tá bom? Espera no Senhor, mas olha só, você vai ter que ser forte para suportar. Você vai ter que ser forte para não desistir. Você vai ter que ser forte para aguentar. Tá bom, entendeu? Além de ser forte, você vai ter que ser corajoso para dizer não. Você vai ter que ser corajoso para estar. Você vai ter que ser corajoso para permanecer, apesar de tudo que acontecer na sua vida. Meu Deus. E ele coloca um ponto de exclamação. E coloca, né? Mais uma vez, ele fala, espere no Senhor. Só nesse texto aqui, daria uma ministração. Espera no Senhor, seja forte e corajoso e continua esperando no Senhor. Por quê? Aquilo que Deus tem para mim e para você é sobrenatural. E Deus, Ele não queria apenas fazer algo que as pessoas tivessem uma expectativa a respeito. O que eles esperavam que acontecesse? Qual era a expectativa das irmãs de Lázaro? Que Jesus chegasse e curasse aquela doença. Amém, gente? Mas Jesus chega lá, ele foi avisado, ele demorou lá 2 dias. Depois disso, ele demorou mais 2 dias de caminhada. Vamos imaginar uma historinha, isso não está na Bíblia, mas eu fico imaginando Jesus indo, parando para ensinar os discípulos. Via uma fonte, pegava uma água, comia uma frutinha, ensinava os discípulos de novo. Jesus demorou para chegar onde Lázaro estava 4 dias. E eu estava lendo aqui, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas ali os judeus, eles acreditavam que a alma da pessoa,
permanecia no corpo até o 4º dia. Depois disso, acabou. Já era, não tem mais jeito. Aí eu fiquei imaginando aqui Marta e Maria nesse momento. Quando chegou o 4º dia, nada de Jesus chega. Desisto, eu não quero mais saber. Que amizade que é essa? Será que nós faríamos isso? Que consideração que Ele tem comigo? Será que nós não fazemos isso quando alguém não supre as nossas expectativas? Quando alguém não supre aquilo que nós esperamos das pessoas? Cuidado, querida, com as expectativas que você coloca nas pessoas. E aqui, olha só, 4 dias, Jesus vai chegar lá. Então, para ele já tinha o quê? Acabado. Já deu, morreu, Lázaro morreu, e não tinha mais ninguém que pudesse fazer alguma coisa. Tinha mais ninguém? Peraí. Mas Jesus está na história. Jesus pode fazer, sim ou não? Você crê que Jesus pode fazer na sua vida, sim ou não? Eu creio que Jesus pode, querido. Se Ele quiser, Ele faz. Pastor, e se Ele não quiser? Eu preciso continuar firme. Eu preciso continuar fazendo a obra dEle. Porque a minha morada não é nessa terra. A minha morada é no céu. Aleluia. E aqui, querido, o que Ele quer? O que Ele nos ensina? Que sempre, fala assim comigo, sempre. Não, mas fala com vontade, fala sempre. A soberania de Deus vai prevalecer. É a soberania dEle. E a vontade dEle, a palavra nos ensina que é boa, agradável e perfeita. Vocês estão me entendendo, gente? Então Ele queria ali que a soberania dEle prevalecesse naquela situação. Porque até quando foi chamado, quando Ele recebeu o recado lá, Jesus continuava amando Lázaro. E eu quero te falar, mesmo diante dessa situação, Jesus te ama. Por isso você está passando. Mas para sair disso, nós precisamos perseverar, tomar uma atitude, ter uma decisão de fé. Amém? Será que as irmãs de Lázaro passaram por dias difíceis? O que vocês acham? Foi difícil? Difícil, né, pastora Neila? Pastora Neila aqui e tantos outros que já passaram, pastora Joana também, por momento de luto, por momento de dor. Imagina isso. Aquele momento onde as esperanças tinham se acabado. Elas estavam sofrendo, confusas. Mas Jesus é nosso amigo, Ele está dentro da nossa casa, sempre que Ele passa por aqui. Cadê Jesus? Olha isso aqui. Talvez, querido, muitas vezes você possa estar assim agora. Num momento difícil, num momento de luta, num momento de perguntas, por quê, por quê, por quê? Mas Jesus, Ele quer fazer na sua vida. E se esse for o caso, eu quero encorajar você. Para um pouco, respira fundo e entenda que Deus, Ele tem o melhor para você. E às vezes o melhor para você não é do jeito que você quer. Você está me entendendo, gente? Glória a Deus. Mas talvez essa espera vai ser longa. Talvez essa espera vai ser dolorosa. Mas Jesus tinha um propósito para Marta, para Maria e para todos aqueles que estavam ali naquele lugar. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava criando um espaço para que a glória de Deus fosse manifesta naquele lugar. Para que a luz dele brilhasse. Por isso, não tome decisão precipitada. Por isso, tenha temor, porque é isso que tem acabado no nosso tempo, temor a Deus. Hoje, eu não sei se você vê isso, mas até o respeito acabou. Antigamente, para você falar com uma autoridade, tanto natural quanto espiritual, tinha uma forma de se falar. Hoje não tem mais respeito. As pessoas falam o que querem. Pastora, você quer respeito? Respeito é bom, né, querido? E aqui, Jesus está ensinando isso. Que nós precisamos entender que Ele é o Criador, que Ele é todo-poderoso. E esperar não significa que nunca vai acontecer. Como eu falei, acontece, mas da maneira que Ele quer. Jesus não é insensível para aquilo que você está passando, para aquilo que você já passou. E olha, eu quero te falar uma coisa, que você aprenda isso nessa noite, porque vai acontecer coisas que você não vai gostar. Vai acontecer momentos que você vai ficar desesperado, nós somos seres humanos.
E eu tenho falado para o Senhor: Senhor, me prepara para esses dias. Porque o dia mal chega, você querendo ou não querendo. Sim ou não, gente? Mas quando Jesus encontrou com Marta, olha só, vamos aqui para o versículo... Versículo 29 do capítulo 11, ele fala assim, olha... Avisaram Marta, né, que Jesus estava chegando na cidade. Ele nem tinha chegado ainda na cidade. E no versículo 29 ele fala: ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia. Opa, aqui já está Maria, né? Eu não vou ler tudo não. Aqui vai falar de Maria. Aonde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia no túmulo para chorar. Quando Maria chega ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. E daí ele continua aqui a história que nós estamos falando aqui. Quando Jesus ele se encontra com Marta, depois se você não conheceu o texto, leia lá. Marta fala a mesma coisa para Jesus, e Jesus ele responde para Marta também, consolando o coração de Marta. Quando Maria vem, Jesus, aqui fala que ele fica profundamente, ele fica agitado no espírito dele, ele se conecta com Maria de uma maneira diferente, sabe como? Através das lágrimas dela. E se nós formos ver o texto depois aqui, fala que Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Jesus sabe, querido, daquilo que nós precisamos, Jesus sabe daquilo que você precisa. Ele está aqui profundamente comovido, profundamente agitado, profundamente impelido para realizar o teu sonho. Mas esse sonho precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Espera mais um pouquinho. Vocês estão me entendendo, gente? O plano de Deus para nós, muitas vezes inclui dias difíceis. Ah, pastora, mas hoje está difícil, hein? Está só profetizando dia difícil? Não é isso não, querido. Eu quero dizer para você, fica firme nesse dia, porque o dia de cantar vai chegar, o dia de testemunhar vai chegar, porque um testemunho só nasce através de uma dor, um testemunho só nasce através de um momento em que você passa por uma luta. E eu sempre dizia para o Senhor: Senhor, que testemunho eu tenho? Nunca fiz nada de muito ruim. Vou dizer assim, porque eu não sou pecadora, né? Olha, eu falei: Senhor, olha, eu não tenho testemunho, que tantos testemunhos, né? Testemunho de morte, testemunho de pessoas que eram viciadas, pessoas que passaram por um momento terrível. E Jesus, e agora e eu? É no momento da dor que Deus gera, sabe? O teu chamado, o processo, o teu testemunho. Pastor, você quer que eu tenha um testemunho? Querido, não. Que seja tudo bem para a tua vida. Mas esse dia chega. Esse tempo de espera chega. Esse dia difícil chega. Mas tenha certeza de que Jesus não está indiferente para as tuas necessidades. Ele sabe. Você já imaginou se Jesus curasse todo mundo? Todo mundo. Ah, Jesus, está curado. O caos que seria. Porque o nome dele não seria exaltado, porque muitas coisas acontecem para que o nome de Deus seja exaltado. Ele está com o coração mesmo para nós, amém, queridos? Todos os dias, Ele está olhando para a tua circunstância, Ele está olhando para o teu problema, e Ele está esperando, Ele está esperando você se prostrar diante dEle, você se posicionar diante da situação, você entender qual que é a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. E por fim, não menos importante ou mais importante, em terceiro lugar, porque Jesus nos ama, Ele revela a glória de Deus.
Jesus, ele revela a glória de Deus. Em Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2, ele fala assim, olha. Levante-se. O que ele fala? Levante-se. Ele está dando uma ordem, sim ou não? Ele está falando, ei, eu sei que você está sofrendo, ei, eu sei que você vai passar por dias difíceis, ei, eu sei que você vai passar por problema, por dor, por enfermidade, por tanta coisa, mas levanta, se posiciona, se coloca de pé, porque existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual, mas eu, para vencer, eu preciso me posicionar, porque se eu não me posicionar, o inimigo pode vencer. Se posiciona na palavra, se posicione em oração, se posicione na prática espiritual. E ele continua no texto. Refulja ou resplandece. Sabe por quê? Porque chegou a sua luz. Quando nós nos posicionamos, Jesus faz acontecer até aquilo que não existe. Jesus fez na minha vida aquilo que não existia. Jesus fez na minha casa aquilo que não poderia acontecer pelos olhos naturais e no mundo. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele faz infinitamente mais. E Ele continua no texto. Porque chegou a luz e a glória do Senhor. O quê? A glória do Senhor raia sobre você. Sabe aquele momento em que o sol nasce? Hoje nós estávamos vindo para a igreja, o sol estava se pondo lindo, grande, vermelho, maravilhoso. Queridos, Deus, Ele quer resplandecer a glória dEle sobre a sua vida. Espera mais um pouco. Deixa a glória de Deus ser manifesta na sua vida. Como, pastora? Levante-se. Por quê? Porque a glória do Senhor raia sobre você. Ele fala que olha. Meu Deus, eu fico imaginando aqui Isaías aqui declarando essa palavra. Ei, olha aí. A escuridão cobre a terra. Sim ou não? O mundo jaz no maligno. A escuridão cobre a terra, as densas trevas envolvem os povos. Mas você, que é filho, mas você que tem a oportunidade de fazer tudo novo. Pastora, como assim tudo novo? É tudo novo. Fazendo a vontade de Deus. Não vivendo no passado. Porque quem vive de passado é museu, querido. E em Mineiros nem museu não tem. Ele fala, ei, olha, a escuridão cobre a terra, cobre esse povo. Mas sobre você raia o Senhor. Mas sobre você existe uma promessa. Mas sobre você existe um chamado. Você entende isso? Meu Deus do céu! Mas sobre você o Senhor tem um plano. Mas sobre você o Senhor tem um projeto. E a glória dele se vê e está sobre a sua vida. Recebe. Acho que eu vou pregar em algum congresso fora, que às vezes, né? Eu estava vendo a pastora Denise, ela vai estar aqui sem ser nessa sexta-feira, na outra. Quero ver vocês não falar amém para minha pastora, gente. Amém! A glória do Senhor está sobre a sua vida. Finalmente, né? Queridos, e mesmo assim, aqui no versículo 40, vamos voltar aqui para a Bíblia, que agora eu fiquei braba que só a gota. No versículo 40 do capítulo 11, ele fala assim, olha, respondeu-lhe Jesus, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Ele tinha falado para Marta, quando Marta foi encontrar com ele ainda fora da cidade. Ei Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque Lázaro vai ressuscitar. Aí Marta fala, não Jesus, eu sei que Lázaro vai ressuscitar naquele dia, né? Naquele dia, quando todo mundo vai... Ele falou, não. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Olha Jesus isso aqui. Mas depois você vai ler esse texto aqui, vai estudar esse texto aqui. Quando Jesus chega lá,
E Lázaro, todo mundo falando para ele, né? Que olha, Lázaro morreu, Lázaro morreu. Marta chega para Jesus. Jesus, não adianta mais. Já faziam 4 dias. Jesus, não, olha, Lázaro já está fedendo, Jesus. Mas um pouco antes, Deus tinha falado, Jesus tinha falado para Marta: ei Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a Marta, cabeçuda, fala: não, Jesus, ó. Quantas vezes nós nos fazemos isso, querido? Deus, Ele prometeu. Quem tem promessa aqui? Quem já recebeu palavra aqui? Quem já recebeu profecia aqui? Quem já recebeu tanta coisa? Jesus está falando todo dia. Ele está falando todo dia através da palavra dEle. Ele usa pessoas, Ele usa. Mas Ele fala aqui, ó, basta você abrir esse livro. Ele está falando para mim e para você: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Do jeito que eu quero, talvez não. Mas a palavra me garante que a luz do Senhor resplandece sobre a minha vida. Aí Marta, bonitona, chega lá e fala: ó Jesus, não adianta não, Jesus, vai tomar um café lá. Eu já fiz o café, já limpei a casa, já fiz tudo. Vai lá tomar um café, Jesus. Eu fico imaginando Jesus, a gente pensa, a maioria das pessoas pensam que Jesus, né? Marta. Eu fico imaginando Jesus chamando a atenção dela: ei Marta, eu não te falei, Marta? Se você crer, vai acontecer, Marta. Quantas Martas tem aqui que Jesus está falando isso? Ei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Suporta os dias difíceis, os dias confusos, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Faça as escolhas certas. Busque no Senhor a resposta. Os dias maus vão vir, mas se você e eu estivermos firmados na palavra, Ele pode vir, mas Ele vai passar. Ele pode vir, mas Ele vai acabar. Elas suportaram dias difíceis. Foi fácil? Eu imagino que não. Ela tinha razão, tinha 4 dias que o homem estava morto. Fala: o Senhor fala que é meu amigo, mas não veio na hora que eu te chamei. Imagina, podia ter feito lá. O senhor que era meu amigo, comia na minha mesa, eu ficava trabalhando igual uma mula doida lá, o senhor comer na minha mesa. Senhor, quando eu te chamei, precisei de você, cadê? Jesus está aqui hoje, querido. E Ele está falando para mim e para você: ei, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E Ele é o único que é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais. Então não desista. Não para, continua, porque se Deus tem promessa, Ele vai cumprir. Ah, de qualquer maneira Ele vai cumprir, pastora? Não. Se você parar, se você desistir, não tem como Ele fazer, porque a escolha é de quem? Fala assim comigo: a escolha é minha. Então não desista se você não estiver ouvindo a resposta que você quer. Não para se você não estiver ouvindo a resposta de Jesus para as suas orações do jeito que você quer. Porque Deus, Ele tem um plano maior, Deus, Ele tem um plano melhor. Nós não entendemos quando muitas coisas acontecem, mas que a vontade dEle prevaleça nas nossas vidas. Vamos ler mais um texto aqui, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Que diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Já foi falado até a respeito desse texto em outras pregações, foi semana passada, mas aqui está falando: olha, eu considero que mesmo que eu esteja sofrendo, Deus, Ele tem um muito melhor para mim. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer como Lázaro, o cantor Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer, mas Ele vai fazer do jeito dEle. Louvado seja Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Porque eles esperavam uma cura, mas Jesus fez uma ressurreição. Eles esperavam algo, né, que Jesus já tinha feito, mas nesse momento Jesus ressuscita um morto.
Então Jesus é suficiente para fazer na minha vida e na sua vida tudo aquilo que Ele planejou. Por quê? Porque depois da tristeza, depois da morte de Jesus na cruz, veio o nosso Salvador, com um corpo glorificado. Depois da dor, querido, vem a cura. Depois da ferida, vem a cura. E depois da espera, veio a revelação. Que revelação? Que a glória de Deus está sobre a sua vida. Então, mesmo quando não entendemos, nós podemos confiar em Deus, porque Ele está trabalhando. Sabe aquela música? Até cantou o refrão hoje. É quando nós não estamos ouvindo, é que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, querido, pela sua vida, pelas suas necessidades. Aí ele, tem um texto que fala que, será que Deus não ama mais você do que a erva do campo, que não trabalha, não fia? Deus, Ele te ama demais, meu irmão. Deus, Ele nos ama demais. Por isso nós estamos aqui hoje, temos a oportunidade de estar aqui hoje, para louvar a Deus. E eu quero terminar com um texto de Isaías. Fica de pé em nome de Jesus. Isaías capítulo 30, versículo 18. Isaías capítulo 30, versículo 18, que diz assim, olha: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ah, meu Deus do céu. Ele está esperando. Ele ainda se levantará para mostrar compaixão a vocês, pois o Senhor é Deus de justiça. Você crê nisso? Ele é justo. Pastora, mas eu não mereço? Merece. Mas Ele vai fazer segundo os planos dEle. E eu preciso saber quais são os planos dEle, para eu não me frustrar, para eu não desistir. E Ele continua: bem-aventurado todos os que nele esperam. Bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Poderia falar ali, de Isaías 40, 31. E os jovens correm e se cansam. Sim ou não, gente? Mas a palavra fala que aqueles que esperam no Senhor sobem, voam com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Espera no Senhor. Clame ao Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se renda ao Senhor. Pastora, mas está bom, não está bom, precisa de mais. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E parar de ouvir as vozes desse mundo, a voz do diabo. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele veio para realizar sonhos e projetos. Sonhos e projetos, do jeito dEle. E Ele tem muito mais sonhos e projetos para realizar na sua vida, como na minha vida. Eu estou esperando, rapaz. Eu estou esperando ansiosamente. Mas uma ansiedade boa. Não é aquela ansiedade, não. Ansiedade mesmo. Então, querido, se você precisa de cura. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Se você precisa que Deus faça algo assim. Talvez seja como ali na vida de Lázaro e das irmãs de Lázaro. Algo assim que aos teus olhos é impossível acontecer. É impossível. Mas a palavra nos ensina, fala que se você crer, você verá a glória de Deus. Então nesse momento eu quero convidar você que está aqui, você que está nos assistindo, que fechou seus olhos, põe a mão no seu coração. Comece a falar para o Senhor. Você pode perguntar: